Olá a todos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E a mensagem oficial de hoje terá por título: o que significa a frase de Jesus dita lá na cruz como Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou Eli, Eli, lama sabachthani. Através da palavra do Senhor, o que significa essa frase que ele disse. Vamos começar lendo aqui um texto bíblico para nós darmos início à mensagem oficial de hoje. Mateus, capítulo 27, versículo de número 46, que diz o seguinte: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Em outra tradução, essa frase é a seguinte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, essa foi uma das frases que Jesus citou ali na cruz. E tem várias outras frases que ele citou também ali na cruz, como: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Outra frase, ele diz: eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Estou com sede. Falou estar consumado. Tetelestai. Então, essas frases de Jesus foram frases muito importantes. Jesus sendo Deus, também sendo humano, ali expressando o que ele estava sentindo naquele momento. Nós vamos lá aí falar sobre essa frase aí que eu falei para você: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? Ela foi uma das frases ditas por Jesus na cruz do Calvário, sendo registradas aí nos evangelhos de Mateus, Marcos, e esses dois discípulos foram aí que escreveram esse momento. Então, essa fala de Jesus está registrada aí nos evangelhos de Mateus, capítulo 27, versículo 46, e Marcos 15, versículo 34. Apesar do próprio versículo já esclarecer a tradução de tal expressão, muitos ficam com dúvida quanto ao seu significado e, sobretudo, o porquê Jesus ter pronunciado essa frase. Outros também não compreendem porque no Evangelho de Mateus a expressão aí aparece como Eli, Eli, lama sabachthani, ao invés de Eloi, Eloi, lama sabachthani, como no Evangelho de Marcos. Vamos agora entender aí melhor um pouco sobre esse assunto, desse significado dessa frase que Jesus falou na cruz. Nem todos sabem que Eloi, Eloi, lama sabachthani são as primeiras palavras do Salmo 22 e o versículo 1. O Salmo messiânico de Davi. Olha aí, muitos não sabiam, tá? Mas eu acredito que os estudiosos aí da Bíblia já sabiam aí desse versículo. Olha o que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas no meu auxílio e das palavras do meu bramido? Salmo 22, versículo 1. Então veja aí que essa frase, ela é parecidíssima com essa frase que Jesus falou lá na cruz. Preste atenção aí. Perceba que um versículo da Bíblia que foi escrito há muito tempo atrás se complementa, parecem um com o outro. Para que você entenda que a Bíblia é o seguinte: a Bíblia, ela é toda escrita com palavras diferentes, mas que vai levar no mesmo caminho Jesus, que até Jesus. Olha só, este salmo é muito conhecido e além das passagens de Mateus, Marcos, que estamos estudando agora,
várias passagens do Novo Testamento fazem alusão aí a ele. Olha, vamos ler. Você vai ler aí Mateus 27, versículo 35 e o versículo 39 e 43 de Mateus, João 19, versículo 21, 24 e o 28 e Hebreus 2, versículo 12. No caso de Davi, o salmista grita de angústia, um grito de abandono, questionado aonde está a presença de Deus que havia ele mesmo prometido. Na própria sequência do salmo, Davi faz uma confissão no Deus de seus pais, dizendo: contudo, tu és santo. Diante da declaração acerca da santidade de Deus, o salmista indica algo terrível, mas eu sou verme. Não sou um homem, opróbrio dos homens, desprezados do povo. Salmo de número 22, versículo 6. Então Davi estava ali se lamentando porque Deus o tinha abandonado. Mas na verdade o Senhor não tinha abandonado ele. Ele estava sempre ali. Então Davi começou aí a citar essas palavras que está aí nesse versículo 6 aí do Salmo 22. No episódio da crucificação, podemos perceber que a angústia do abandono e o sofrimento experimentado por Davi, expresso nesse salmo, foi apenas uma sombra do abandono e do sofrimento experimentado por Cristo na cruz. Então essa frase aí, essas duas frases parecidas como Eli, Eli ou Eloi, Eloi, vamos entender aqui. Os estudiosos acreditam que a palavra Eloi, que aparece no texto de Marcos, seja uma transliteração do termo aramaico Elair, como a fonética possivelmente alterada para Eloi devido à pronúncia. Seria algo semelhante ao que ocorre originalmente no texto de Daniel, no versículo de número 22 e 23 do capítulo de número 6. Então vamos ler aqui essa passagem bíblica para ver aí, frase aí do livro de Daniel tem a ver e que semelhança tem aí com essa frase bíblica de Jesus na cruz. Olha só o que diz. Foi quando Daniel aí foi jogado na cova dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, ó rei, muito se alegrou aí em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. Nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Então tá aí esse texto aí que se assemelha aí muito, pronunciado aí essa frase por Jesus na cruz. Já o texto de Mateus já traz Eli, que é transliterado no hebraico Eli, que também era uma forma muito usada em aramaico. Então Eli, Eloi são as formas hebraicas e aramaicas para meu Deus. Assim, a dúvida é a seguinte: Jesus pronunciou essa frase em hebraico ou em aramaico? Em qual língua aí por Jesus? Vamos entender? Possivelmente, a frase pronunciada por Jesus tenha sido em aramaico nativo da Galileia. Por quê? Porque Jesus, ele veio dessa região aí, do norte da Palestina, um local que aparece como destaque no Novo Testamento e onde se desenvolveu aí também boa parte do ministério terreno de Jesus. Apesar da origem desse nome ser incerta, é amplamente aceito que Galileia significa círculo, anel, no sentido de distrito, região, no hebraico Galil. Vamos entender mais. Possivelmente a frase pronunciada por Jesus tenha sido em aramaico nativo da Galileia, como eu falei, e não em hebraico. Todavia, essa é uma discussão muito difícil de ser esclarecida, até que, porque documentos históricos como os de Qumran, quem são esses aí? É um sítio arqueológico localizado aí
na Cisjordânia, né? A 1 milha da margem noroeste do Mar Morto, a 12 quilômetros de Jericó, a cerca de 22 quilômetros ao leste de Jerusalém. É administrado pelo Parque Nacional do Qumran em Israel. São somente documentos. Então, indicam aí, segundo eles, que a forma de hebraico é profundamente influenciada aí pelo aramaico. Pode ter sido falado na Palestina nos dias de Jesus. Na sequência da frase está em aramaico, porém em nossas traduções geralmente aparece aí a palavra hebraica lamar, ao invés do aramaico lemar, utilizada nos melhores manuscritos gregos. Seja como for, nos dois casos aí, o significado é o mesmo, né? A última palavra sabactane é uma transliteração de um termo aramaico que vem do verbo que significa deixar, abandonar, desamparar. Então, o que importa aí para nós, ouvintes da palavra do Senhor, é que essas duas frases têm o mesmo significado. Não importa se ela foi falada em aramaico ou em hebraico. Sabemos que essa frase, ela tem o significado de Deus meu, por que me desamparaste? Então, como vimos anteriormente, esse grito foi um cumprimento do Salmo 22, versículo 1. Assim como também se cumpriu no Salmo 69, versículo 21. Da mesma ocasião, Mateus, versículo 34, 48 e 49 do capítulo 27, né, está escrito lá também. E essa frase de Jesus na cruz teve um significado muito mais profundo. Primeiro, diante dessa expressão importante, tenha em mente a doutrina da Trindade, aonde compreendemos a um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles devem ser igualmente adorados, honrados, né? Pois o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Então, é apenas um Deus. Sei que no nosso raciocínio humano não conseguimos compreender perfeitamente esse princípio, por isso geralmente chamamos de o mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, um dia compreenderemos tudo perfeitamente quando estivermos diante dele. Assim, Jesus, o Filho de Deus, se dirigiu na cruz ao Deus Pai como expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, estava sobre Jesus todos os nossos pecados. O pecado do povo, os nossos pecados. Ou seja, ali ele estava apresentando, né, para nós o plano de salvação e os pecadores pelas quais ele estava morrendo. Estava sobre ele toda a maldição. Mas aquela maldição é porque naquele momento estava sobre Jesus todos os nossos pecados. Por isso que o Senhor virou Deus, Ele virou as costas para Jesus, porque Deus é santo. Ele não poderia olhar para Jesus porque ele estava ali na cruz sofrendo por nossos pecados. Por isso que ele virou as costas e por isso que o Senhor olhou e disse assim: Senhor, meu Deus, por que me desamparastes? Naquele momento, eu vou conjecturar aqui que é como se ele estivesse vendo Deus virando as costas para ele. Trazendo aqui para uma linguagem simplória para você entender, não tem quando você está falando algo importante, uma coisa importante que você está falando para alguém e alguém simplesmente ignora você e vira as costas. Então era mais ou menos aí nesse sentido, que o Pai fez com Jesus. Mas o Pai fez aquilo não porque ele não amava Jesus, mas porque o pecado de todos nós estava sobre ele. Sobre esse momento, o apóstolo Paulo escreveu: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Essa é a mesma verdade descrita no Salmo 22. O Messias havia se tornado opróbrio dos homens e desprezado do povo, e fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade,
como um verme. Ele foi moído em nosso lugar. Salmos 22, versículo 6. Na cruz, Jesus se fez pecado e recebeu o castigo que a justiça de Deus exige pelo pecado, experimentando então a sua alma e seu coração o próprio inferno. Porque naquele momento tudo estava desmoronando de certa maneira, porque o pecado que era sobre nós estava sobre Jesus. Ali ele estava sendo separado pelo Pai por conta dos nossos pecados que estavam sobre si e recebendo a furiosa, aterrorizante ira do Deus Todo-Poderoso. Então, em outras palavras, a expressão Deus meu, por que me desamparastes? É o grito de sofrimento de Jesus na cruz, representado aí os pecadores que estavam sendo castigados por Deus pelos nossos pecados. Então, em outras palavras, essa expressão Deus meu, por que me desamparaste? É um grito de sofrimento. E para finalizar, Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que são as mesmas frases, não importa se está em hebraico ou em aramaico, importante é que elas são as mesmas frases. É uma expressão que o salvo verdadeiro nunca conseguirá entender completamente, pois ele nunca sofrerá tamanha angústia, já que o castigo que deveria ter sido seu, suportado por Jesus Cristo. Por isso que somos justificados pelos méritos do nosso Senhor. Quando olhamos para Jesus pronunciando essas palavras, é impossível não percebermos que não merecíamos um amor assim. O inferno deveria ser o nosso lar, mas Ele preparou para nós moradas na casa de seu Pai. João 14, versículo de número 2. Eu vou colocar aqui, vai aparecer no início desse vídeo, é uma mensagem que ele fez aí, moradas para nós, você pode estar ouvindo novamente. Então, quando você ouvir aí essa frase, Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, lama sabachthani, esta pessoa está dizendo, Senhor meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando da frase de Jesus na cruz, e você jamais vai esquecer aí dessa frase, que é tão importante, porque ali naquele momento, Jesus estava expressando também a sua humanidade como homem, e que esta graça que nos salvou, que é o favor imerecido, ele possa alcançar mais vidas que vão vir e vão aceitar esse Jesus, e esse plano de salvação será cumprido quando essa pessoa se entregar para Jesus. Não foi em vão que Jesus entregou a vida dele, não, na cruz. Não foi, porque senão nós não estávamos aqui, eu não estava aqui falando para você desse amor, dessa palavra e dessa frase que ele falou na cruz, se ele não tivesse sido se entregado lá na cruz por nós. Aí, então, essa frase, meu Deus, por que me desamparaste? Foi porque os nossos pecados estavam sobre ele naquele momento. E não esqueça dessa palavra, seja edificado e seja abençoado. E um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre na nossa vida.